No Saber Direito desta semana, Frederico Afonso Isidoro traz um curso sobre direitos humanos. O professor apresenta a teoria geral e os sistemas onusiano e interamericano, além de abordar a segurança pública. A aula 1 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Frederico Afonso e nós vamos bater um papo sobre a mística dos direitos humanos. Uma rápida apresentação. Sou professor há 25 anos, advogado, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Sou escritor há muitos anos, palestrante, mas a minha paixão é o magistério, é aqui o nosso bate-papo. E o que falar de direitos humanos? Para você que talvez nunca tenha ouvido falar disso no seu dia a dia, na sua graduação, no seu curso. Eu gosto de lembrar a questão da chamada identidade. Que identidade é essa? É a identidade distorsiva. Quando falamos em direitos humanos, pensamos em quê? Infelizmente, por uma falta de perfil técnico, nós temos uma identidade distorcida. Nós temos uma identidade que nem sempre irá refletir a técnica. Como assim? Onde estaria a técnica? A técnica deveria estar na academia, na faculdade. Se eu estou falando de direitos humanos de uma forma bem simples, eu imagino que eu buscaria na faculdade de Direito. Não é a realidade. A grande maioria das faculdades de Direito não trazem como cadeira autônoma a matéria de forma técnica chamada o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Talvez ela esteja ali escondidinha, no meio de direito constitucional, talvez ali no meio de direito internacional, que tecnicamente não é equivocado. Talvez em filosofia do direito, em sociologia do direito, mas falta de cara uma identidade pedagógica e a identidade editorial. Infelizmente a gente tem crises nas mega livrarias, mas eu vou ser saudosista. Quando íamos a uma livraria grande, destas megas, e a gente observava o quê? Onde estavam os livros de direito? Sempre ao fundo. Por que os livros de direito estavam ao fundo? Olha, dizem os especialistas em marketing que é uma similaridade aos hipermercados, aos supermercados. Já parou para pensar onde estão os pães e a carne? Sempre ao fundo. É uma técnica de marketing. É uma técnica de arrastamento. Faz com que você percorra todo o mercado para chegar ao seu objetivo mais usual. Talvez comprar os pães, talvez comprar a carne. E ao passar pelas gôndolas, olha, eu vou aproveitar e vou pegar isso aqui. Na ida e preferencialmente na volta numa outra fileira, prateleira. Na livraria jurídica não é diferente. Na livraria, de um modo geral, não é diferente. No início, lançamentos, ofertas, mas as prateleiras de direito estão lá no fundo. Os mais maldosos falavam que os loucos deviam ficar isolados. Não concordo. Ali é o especial, ali é o diferente. E quando chegamos às prateleiras, a gente se identifica. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, penal, processo penal, filosofia do direito. Meu Deus, onde estará a prateleira dos direitos humanos? Nunca vi. Não é que não há livros de direitos humanos. Facilmente aqui me coloco à disposição, se você precisar. Basta me achar colocando o professor Frederico Afonso. Eu mando para você centenas de livros, não o livro, nomes, centenas de referências bibliográficas na área de direitos humanos, que facilmente preencheria uma prateleira.
Então, na prática, eu tenho uma falta de identidade acadêmica, eu tenho uma falta de identidade editorial. Eu brinco, eu falo assim, brincar com a saudosa Palmeirinha. Talvez na volta você achasse ali numa parte de gastronomia, ao lado de um livro da Palmeirinha, Como Fazer um Arroz Birubiru, um livro de direitos humanos. Difícil, realmente você tinha que garimpar. Claro que hoje, com o advento do mercado online, ficou menos difícil. Se eu quero comprar o livro tal, você vai colocar livros de direitos humanos. Aparecerão dezenas. Mas a identidade começa, então, faltando para eu dar uma técnica. Onde não há técnica, cada um poderá falar o que bem entender. Nem sempre o falar o que bem entender será algo salutar, tendo em vista a ideia da técnica. Eu não tenho uma referência acadêmica. Por volta de 2010, o Conselho Federal da OAB impôs a disciplina de direitos humanos ao exame de ordem, para a primeira fase, pelo menos. Confesso a vocês que naquele momento esperancei. Eu falei, agora vai. Agora nós vamos trazer a disciplina de direitos humanos para o patamar que ela tem que estar, no mínimo com a equivalência ao direito constitucional. Não aconteceu. Temos 2 questões por exame, 6 questões por ano, mas isso não foi o suficiente para fazer um movimento de alteração sistêmico no meio das faculdades de direito. É muito comum, é muito usual eu me deparar com palestras na semana jurídica para os alunos que não possuem, de uma forma em apartado, a figura dos direitos humanos, que cai a disciplina no exame de ordem, no ENAM, no Exame Nacional da Magistratura, para o Ministério Público, para as procuradorias, para as defensorias. Meu Deus do céu, que desespero! São os maiores conteúdos. Eu tenho uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, desde uma carta de intenções em fevereiro de 2015, pelo então ministro Ricardo Lewandowski, presidente, por óbvio, do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para que o Poder Judiciário aplicasse o que a gente pode falar aqui de um diálogo entre as cortes internacionais e entre as cortes do Judiciário brasileiro. Então eu tenho uma identidade em construção. E no dia a dia, a gente vê muita gente falando questões que não refletem a técnica. Para este caso, eu vou me socorrer à Corte Interamericana. Ah, mas não vai mesmo, porque você não tem essa acessibilidade. Talvez a comissão, observo na imprensa, claro, ali o apresentador está lendo um teleprompter do que estão escrevendo, e quem está ali na sala, né, de comando daquele programa vai colocar o que a gente chama na TV de OGC, o que for, e muitas vezes traz a falta de técnica e traz uma informação errada, e ela é muito próxima, porque já traz uma, já traz outra, próxima, rápida, e ela vai embora. Olha, não sei quem vai analisar isso na corte, não é a corte, é a comissão. Não sei quem vai analisar isso, olha, após perder, exemplos aqui, sem pontuar, após perder tal demanda perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que falarei sobre isso nas próximas aulas, após falar sobre isso, a gente vai para o sistema ONU Interamericano, e aí, olha, vai recorrer, como se fosse possível perder num e recorrer para outro sistema. Por quê? Porque realmente não se desenvolve essa questão. E ela é importante. No cotidiano, abrimos, infelizmente, quase que diariamente, manifestações sobre a resolução oriunda do Conselho de Segurança, que é um dos órgãos das Nações Unidas. Faz parte, não é aquela questão assim, nunca ouvi falar. O direito internacional dos direitos humanos, ele está presente, muito presente. Quando a gente fala das vertentes de proteção da pessoa humana, e aqui não é pleonasmo, é técnico nós falarmos pessoa humana, e isso quando, da abordagem da dignidade da pessoa humana, eu vou esmiuçar. Usamos 3 vertentes. Os direitos humanos,
o direito humanitário, que é o estudo do direito internacional dos direitos humanos em tempos de guerra. Então podemos falar que o direito internacional dos direitos humanos é o estudo destes direitos em tempos de paz. E por fim, os direitos dos refugiados. São as três vertentes. O Brasil é o país que recebe, por média, segundo a página do Alto Comissariado sobre os refugiados das Nações Unidas, o Acnur, em média, 500 venezuelanos dia. Nós temos mais de 700 mil refugiados no Brasil. Será que o tema ele é secundário ou o tema ele é relevante na prática? E na prática eu vou mostrar isso para vocês ao término de cada aula, como isso tem aparecido nos mais diversos concursos públicos, como isso dá uma roupagem prática, como é que eu dou uma utilidade nisso? Eu tenho uma identidade distorcida ou ausente no meio acadêmico. Eu tenho ali um sumiço de uma identidade, entre aspas, de prateleira de livros de direitos humanos misturados. E como eu faço isso? Como é que eu vou dar a técnica? E a pergunta mais maluca vem com uma resposta mais insana. Ah, legal. Então, se de um modo geral eu não tenho direitos humanos na faculdade de Direito, onde são ministrados os direitos humanos? Pasmem, pasmem. Nas escolas de polícia no país, vou falar aqui pelo menos em 54 escolas de polícia num primeiro momento, 27 polícias militares, 27 polícias civis, então você tem aí 54, a Academia Nacional de Polícia, vamos falar 55 da Polícia Federal, 56 da Polícia Rodoviária Federal. Não esqueci das polícias penais, é uma alteração recente na nossa Constituição Federal, no artigo 144, então não vou trazer aqui, porque teoricamente você teria que ter 27 polícias penais no âmbito dos 26 estados e uma do Distrito Federal, mais a Polícia Penal Federal. Então a gente vai evoluindo esse número, mas de uma forma mais pragmática. Nas escolas de formação de polícia, nas escolas, é que ocorrem a maior formação de direitos humanos no país. Sabe aquela frase que ela é equivocada, como se tivesse uma afronta, direitos humanos versus segurança pública, ou direitos humanos versus ciência policial? Direitos humanos é coisa de polícia, porque na sua praticidade, no exercício da sua função, ele tem no ápice o binômio de dois fundamentos da República Federativa do Brasil: a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Eu não posso fazer uma cisão dos temas. Quando eu abordo um fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, são 5, eu automaticamente vinculo a aplicação direta ou indireta a todo o ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito do direito público, no âmbito do direito privado, no âmbito do direito nacional e no âmbito do direito internacional, que, aliás, quando estudamos os 10 princípios de direitos internacionais no artigo 4º da Constituição, há uma determinação no inciso 2. A República Federativa do Brasil rege-se, obrigatoriamente, não é um critério discricionário, vincula-se a este comportamento. Qual? A República Federativa do Brasil rege-se no tocante aos princípios internacionais, aos seguintes. O segundo princípio: prevalência dos direitos humanos. O mais desavisado que passou agora pela sala e ouviu falou assim: não, mas espera aí, no âmbito internacional é uma coisa, no âmbito nacional é outra. Está escrito aqui, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Cuidado, cuidado para fazer interpretação gramatical, literal, cortada num instrumento que é contextual. A Constituição Federal tem um preâmbulo, 250 artigos permanentes,
e mais de 100 transitórios. São mais de 500 disposições. E realmente você está tendo a coragem de pegar o artigo 4º, dentro do título 1 dos princípios fundamentais, e interpretá-lo isoladamente? Você está tendo a coragem de falar assim, eu não vou olhar para trás e nem para frente? Não faça isso. Isso é uma hermenêutica suicida. Você tem que olhar no contexto. A relação da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais obrigatoriamente tem um paralelismo nas suas relações nacionais. Eu não tenho como fazer uma interpretação isolada internacionalmente, é verde. Nacionalmente, é azul. Não existe isso. Eu tenho que ter um comportamento paralelo. Então, determina-se na lei maior do país a prevalência dos direitos humanos. Ah, professor, mas eu nem sei o que significam ainda. Eu estou te mostrando uma identidade, eu estou tentando te mostrar uma importância, eu estou tentando te cativar para o tema da confusão de ausência de identidade, ou pior e mais perigoso, da identidade distorcida. Eu mostro que a lei maior do país determina um comportamento maior de prevalência ao tema. O que são direitos humanos? Você pode falar assim, os direitos humanos são os direitos humanos. Tem um vídeo fantástico, pesquisem, isso é muito legal porque ficou fácil. Pesquise no YouTube o que são direitos humanos. Tem um vídeo produzido de alguma produtora prestando um serviço ou coligada ou emprestou, não sei essa relação comercial, jurídica, com as Nações Unidas, mas há esse vínculo. E ela sai perguntando, ela, a entrevistadora, a produtora, a filmagem, no mundo. Então, várias partes do mundo, por óbvio, com várias línguas diferentes, e pergunta para as pessoas o que são direitos humanos. Cada pessoa responde de uma forma. Direitos humanos, aí a pessoa para. São os direitos das pessoas. Aí alguns gastam. São os direitos fundamentais. Cada qual vai fazendo um mosaico. Me parece que é tão óbvio e tão básico a ponto de eu gaguejar na resposta. E não do nervosismo na rua. Boa tarde, tudo bem? Rapidinho, para você o que são direitos humanos? E aí você vê que acaba fazendo um mosaico, mas às vezes acaba muita coisa ficando de fora. Nós temos no país uma identidade estranha, uma das identidades estranhas relacionada aos direitos humanos, para os direitos dos reclusos, para os direitos das pessoas que cumprem pena em determinado presídio. Há uma identidade coloquial, há uma identidade de rua, que direitos humanos seriam os direitos, vou assim categorizar, dos bandidos, dos infratores da lei penal. E é impressionante como essa falta de identidade, ela difunde. Caso rápido. Estou vindo numa palestra, numa comissão de direitos humanos, na Zona Leste de São Paulo, e após a palestra, peguei uma avenida muito conhecida na Zona Leste, chamada Avenida Anhangamelo. E lá eu tinha um conhecido numa loja de carros de multimarcas, e eu sempre gostei, sem citar aqui qualquer nome ou marca, de carros que dão problema. Porque os carros que dão problema, eles trazem um desafio maior na nossa vida. Passei nessa loja de um amigo meu lá, falei, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Então, doutor, tá perdido aqui na Zona Leste? Originariamente, eu sou paulistano da Zona Centro aqui da capital. E aí, o que acontece? Ele fala para mim, tá perdido aqui na Zona Leste? Eu falo, poxa, eu vim fazer uma palestra de direitos humanos aqui por uma comissão. Ele parou já lá e falou assim, doutor, até o senhor defendendo o bandido, o empresário que conhece ali do ramo de veículos, loja grande, tinha essa visão. Eu fui explicar para ele, inclusive fazer uma palestra sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Ligo para minha mãe, porque eu sou paulistano, mas eu mudei para o interior tem muitos anos. Mãe, eu estou em São Paulo, vai ter almoço aí?
Tem, passo na casa dos meus pais, zona norte da capital. E aí meu pai, que é economista, muito tempo de empresa, hoje já aposentado, muito lúcido, muito culto. Aí eu brinquei, falei, pai, tudo bem e tal? Eu separei uns negócios aqui para você de recursos humanos da sua área. Como assim, pai? Da sua área? Não, pai, mas direitos humanos. Cansei de fazer lançamento de livro, de ir. Não é que ele não sabe, não é que ele perdeu. Fez aquela mistura. Aí eu brinco, eu falo assim, eu não tenho identidade de direitos humanos aí na minha família. Eu não tenho identidade de direitos humanos dos meus amigos. Porque a gente tem uma identidade de direitos humanos confusa. E isso mudou muito pós datas marcantes, que eu falo, inclusive, em várias obras, do que a gente chama de evolução histórica dos direitos humanos. Como assim? Nós temos uma data marcante na história dos direitos humanos no âmbito nacional, 2 de outubro de 1992, quando a tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo faz uma invasão à Casa de Detenção do Carandiru, extinta hoje, transformada no Parque da Juventude, na Zona Norte. Então ali, o inquérito é aberto, né? Nós temos isso de uma forma já há 30 anos conhecida, sobre então o caso do Carandiru. E você teve uma ascendência muito grande do binômio ali, o que aponta-se como violações de direitos humanos por parte do órgão estatal, na base do exercício da sua polícia, e você tem ali uma ascendência muito grande dos organismos de direitos humanos. É um paradigma a partir dali, e você tem vários paradigmas no país com datas marcantes. Mas eu, no meu corte nacional, gosto de fazer este apontamento. Então você criou uma identidade de direitos humanos categorizada para os reclusos. Eu brinco e falo assim, quando você tem uma rebelião num presídio, num complexo penitenciário, você imagina essa cena, que eu não tenho um telefone aqui para puxar, mas vou aqui simular. Tá tocando o telefone, eu atendo o telefone, Sala da Justiça, pois não? Super-homem, com quem? Quer falar com os direitos humanos. Para você. Por que personalizou-se os direitos humanos? Por que numa rebelião, os líderes daquela rebelião, eles chamam o quinteto fantástico, ou quarteto fantástico, depende de quando você esticar. Quem eles chamam? A imprensa, o diretor do presídio, né? O juiz da VEC, juiz da Vara de Execução Criminal, a pastoral carcerária, eles acabam chamando aí, não dizer a OAB, mas eles acabam chamando alguém dos direitos humanos. E eu brinco, eu falo assim, por que ninguém chamou o direito constitucional? Olha, uma reunião com o direito constitucional no presídio tal. Por que eles chamam alguém dos direitos humanos? Porque virou uma simbologia do que, olha, quem vier os defenderá contra, talvez, um arbítrio, um abuso do Estado. Então, identificou-se, partindo da premissa de 2 de outubro, mas solidifica-se de uma forma absurda isso, com um dos filmes de maior audiência desde que começou a ser mensurado isso, que foi o Tropa de Elite 2, do diretor José Padilha. E ali é extremamente interessante, quando há o recorte, falam muito isso nas palestras, você tem lá o personagem do Fraga dando uma aula, um professor de história, olha já a foto de identidade, ele poderia ser um professor de direitos humanos, ele é um professor de história, ele está dando aula sobre a evolução da população carcerária, estoura uma rebelião no filme, no Complexo Bangu, e o líder da rebelião, me perdoem, eu não lembro o nome do personagem do Seu Jorge, ator absurdamente impecável, e ele fala, eu quero o seu Fraga aqui. Ele sai, eu até brinco, falo, como é que ficou a palestra no 3º Congresso Nacional de Direitos Humanos? O helicóptero vai, busca e ele desce do complexo Bangu para negociar o seu Fraga. Então, ali, que foi um filme que, por causa do sucesso do primeiro, teve uma audiência muito grande para ratificar esta identidade, que direitos humanos
seriam tão somente os direitos dos presos, dos reclusos. Mas não é isso. Está sentado? Está de pé? Direitos humanos, eles vão além dos humanos. Há mais de 20 anos já falamos dos direitos humanos do meio ambiente. É o que a gente chama do greening, do esverdeamento dos direitos humanos no sistema interamericano de direitos humanos. Aquele crime ambiental, dependendo da sua magnitude, ele já ganha uma chancela de um crime contra a humanidade. Ah, quer dizer que o meu semovente doméstico por grau de afinidade aqui virou um humano? Olha, muitos, seu cachorro, seu gato, muitas vezes ele está humanizado. Mas não é por isso que eu humanizei a legislação. Basta você estudar um pouquinho sobre as questões, inclusive na jurisprudência farta aqui da Corte Suprema, sobre a questão de rodeio, questão de animais em circo, né? Não quero ser saudosista, eu tenho 50 anos. Eu fui muito na década de 80 em circo, que você tinha lá, então, leão, elefante, e, obviamente, que evoluiu, se mostrou o quanto fazia mal aquele comportamento, entre aspas, porque a lei de tortura não é nesse sentido, mas de tortura ali ao próprio animal. Então, começou a enxergar uma dignidade do animal, até o abate de vários animais. Então, é muito comum nós falarmos em direitos humanos além dos humanos. Mas voltamos para os humanos. Mas, afinal, só os presos? A ideia de direitos humanos construindo uma identidade para eu ir a uma base conceitual é eu dar uma proteção onde ela inexista. Claro que eu posso dar uma proteção a quem já é protegido, não ache confuso. Quanto mais proteger aquele que esteja em situação de vitimização, de vulnerabilidade, melhor. Não tem problema. E é uma questão interessante. Quando a gente estuda, eu, já que acabei trazendo minha intimidade etária, que estudei a Lei de Introdução ao Código Civil, hoje, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, você aprende uma questão muito básica no primeiro semestre da sua faculdade em Introdução ao Estudo do Direito, ou apenas Introdução ao Direito, dependendo da nomenclatura que foi mudada. Que uma nova normatização, uma nova lei acerca do mesmo tema, o que vai acontecer? Irá revogá-lo tacitamente, ou seja, quando você faz a interpretação a um conflito, a norma posterior temática prevalece. Ou expressamente, ela já fala, você aí atrás, sua norma, tchau para você. Agora é assim. Estava escrito azul, a nova norma fala assim, olha, a nova norma é verde e tchau para você azul. Expressa. A nova norma fala, verde, troca a cor. Era azul, virou verde. Ela não fala nada, taça, fala, não tem como sustentar as duas. Eu teria ali uma insegurança jurídica. Olha que louco, no direito internacional dos direitos humanos, não. Uma nova norma, se ela porventura trouxer ali uma situação de proteção menor que a existente, ela não diminui. Eu faço uma analogia futebolística. Há futebol de campo, vamos aqui desenhar, porque o país não é mais o país do futebol. No futebol de campo, se você tiver uma falta, ou seja, uma infração ao código ali do futebol, antes da área, que é aquele cercado do goleiro, o juiz vai parar o jogo e ele vai parar a bola e vai pedir para que o jogador, então, faça aquele tiro, no tiro do seu chute, né? Se ele for muito próximo ao gol, é direito do goleiro, direito do goleiro mesmo que se for longe, né? Mas que não tem sentido. Se ele for muito próximo, o goleiro vai colocar uma barreira para ajudar na sua defesa. Então vamos dizer que a norma atual fala que a barreira dele tem que ter 6 jogadores, uma barreira grande, são 11, né? 10 na linha, 6 jogadores. Surge uma nova norma e fala que a barreira tem que ter 4 jogadores. Partindo da premissa que o goleiro, na minha situação aqui hipotética, ele é um vulnerável, não prevalece a norma de 4 integrantes na barreira. A norma mais protetiva prevalecerá,
Em caso de dúvida, aplicar-se-á a norma que mais vai proteger aquele que está em situação de vitimização, de vulnerabilidade, diferentemente do que a gente aprende na lei de introdução ao direito brasileiro. Então eu não diminuo. Quando eu falo em direito internacional dos direitos humanos, você tente imaginar um guarda-chuva. Um guarda-chuva de normas. Quem são os integrantes abaixo aqui do guarda-chuva? No âmbito das Nações Unidas, hoje, 193 países. O Sudão do Sul foi o último a integrar o sistema onusiano. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, 35 países. Significa dizer que, entre aspas, as casas legislativas, porque não são, destes órgãos, quando publicarem as suas normas, que eu vou chamar aqui de uma forma genérica e aceita na doutrina como tratados internacionais, pode ser um pacto, pode ser um protocolo, pode ser uma resolução, pode ser uma convenção, pode ser uma declaração, chamarei aqui lato sensu de tratado. Esse tratado ele poderá ter uma aplicação no âmbito daquele país que está debaixo do guarda-chuva. Eu brinco. É uma norma que vai valer para o Canadá ou para o Sudão do Sul, que é um dos países mais miseráveis do mundo. Talvez aquela norma para o Canadá não tenha praticidade alguma, tendo em vista a evolução daquele país no tocante à proteção dos direitos humanos, sejam das pessoas humanas ou além delas. Em compensação, talvez o Sudão do Sul seja a única norma que exista. Então, o direito internacional dos direitos humanos, quando eu falo na prevalência, nem cheguei ainda no conceito, mas quando eu falo na prevalência, qual é a minha ideia? É que eu faça uma proteção mínima acerca do caso concreto. Não é aquele ditado popular, cachorro de dois donos passará fome. Não é isso. No meu exemplo, o cachorro aqui vai comer 2 vezes. Poderá morrer também por excesso de comida, mas ninguém vai morrer por excesso de proteção quando você tem na sua essência as minorias e os vulneráveis. Mas vamos sair dessa identidade confusa e vamos para uma base conceitual. Como eu conceituo direitos humanos? Vamos entender primeiro, dentro do que a gente divide, o que não deveria ser dividido, mas por uma questão pedagógica, os ramos do direito. Direitos humanos é, de fato, se você enxergar o direito internacional dos direitos humanos, o ramo do direito internacional público. Só que os direitos humanos, eles têm o que a gente chama de transversalidade dos assuntos. Ele tem uma interdisciplinariedade. Ou seja, por óbvio, os direitos humanos conversam obrigatoriamente com todos os ramos do direito. Mas eu gosto de colocá-lo nesta órbita para o que nos interessa. Nós quem? República Federativa do Brasil. Gosto de situá-lo aqui na questão ONU-OEA. Então eu falo assim, é um ramo do direito internacional público que tem como base o quê? O direito internacional. Ramo do direito internacional público, então você enxerga, colocaria entre parênteses se precisasse, ONU e OEA. Mas eu não estou aqui destacando ou excluindo justamente o sistema europeu de direitos humanos, o sistema africano de direitos humanos, pelo contexto geográfico do Brasil. Mas eu também não faço esse recorte de isolamento total. Eu posso aproveitar muita coisa que é deliberada na Corte Europeia de Direitos Humanos, na Corte Africana de Direitos Humanos, não tem problema nenhum de você fomentar e evoluir a jurisprudência internacional de direitos humanos. Ramo do direito internacional público visando o quê? Proteger a espécie humana, apenas ela. Se você teve a oportunidade de assistir você mesmo ou com seu filho aquele filme-desenho, que é aquele filme de criança, mas com uma simbologia adulta, chamado B-Movie, filme da abelhinha. E você vai entender a importância lúdica, mas extremamente pedagógica, de você enxergar a importância do meio ambiente, no caso do filme, da importância vital para a humanidade do serviço, da atividade laboral,
das abelhas. Então eu trago isso para o conceito. Qual o conceito? É o ramo do direito internacional público que visa proteger a espécie humana e aquilo que a cerca. É aqui que eu trago os direitos humanos do meio ambiente. É aqui que eu faço uma ideia de fauna, de flora, de direito de antena. É aqui que eu abraço todo mundo. De proteção à espécie humana e aquilo que a cerca. Com destaque, com carinho especial, as minorias vulneráveis, que são grupos que não são a mesma coisa. Eu posso buscar uma questão cartesiana aqui das minorias, ou seja, numérica. Eu posso falar em minorias, por exemplo, segundo dados do IBGE, o último, por exemplo, o estado de Minas Gerais tem mais mulher do que homens. Numericamente, as mulheres não o são no estado de Minas Gerais. No estado da Bahia, você tem uma população classificada pelo IBGE de parda e preta maior do que a população autodeclarada branca. Não são minorias. Então você tem que enxergar o que é minoria e o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é aquilo que coloca, mas numa função dinâmica. Hoje vulnerável, amanhã estático. Será? Não. Hoje vulnerável, amanhã vulnerável. Vai mudando a situação. Eu acredito que se tornaria de forma imutável a questão das crianças. Criança são aquelas, sob o ponto de vista do artigo 1º da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, os menores de 18 anos. Em 1990 surge a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e faz uma cisão nessa nomenclatura, falando que crianças são aqueles com até 12 anos incompletos e adolescentes aqueles com até 18 anos incompletos. Mas vou aqui navegar no âmbito do direito internacional conceitual. As crianças serão sempre vulneráveis, porque serão sempre um ser fisiologicamente em formação. As mulheres, desde a história da humanidade, você tem essa questão de vulnerabilidade. Eu esperanço novamente que daqui a algumas gerações a mulher não seja mais vulnerável. Nas ações afirmativas, eu não consigo deixar de colocar, entre aspas, discriminação positiva, porque é antagônico, mas isso é termo normativo. O que é essa ideia de ação afirmativa ou discriminação positiva? É você agir de forma desequilibrada numa situação que está desequilibrada, buscando um reequilíbrio. Se eu tenho uma situação desequilibrada e eu mantenho uma ação equilibrada, eu vai ficar assim. Então eu preciso descalibrar para recalibrá-lo. Num futuro, a mulher não vai ser mais vítima de abuso, de discriminação. Quanto tempo? No futuro. Gerações, não sei apontar. Já evoluiu muito. A mesma coisa para a população negra, a mesma coisa para os indígenas. Então, quando eu falo no conceito de direitos humanos, eu tenho que lembrar destes grupos que são dinâmicos. Crianças como sendo aqueles menores de 18 anos. No seu extremo, as pessoas idosas. As mulheres, a população negra, os indígenas, LGBTQIAPN+, as pessoas com deficiência, as pessoas em situação de rua, os drogaditos, os reclusos. Daqui a algumas gerações, já nem estaremos mais aqui. E num programa futurista, aqui do Saber Direito, vai ser um assunto apenas como uma referência histórica. Busca-se justamente este equilíbrio. Então é um ramo do direito internacional público visando a proteção dos seres humanos e aquilo que a cerca, com atenção especial às minorias e os vulneráveis, levando sempre em conta o binômio cidadania e dignidade da pessoa humana. Esta é a ideia conceitual. E como é que eu abordo isso de um modo geral no que chamamos de características
dos direitos humanos. As características dos direitos humanos, ou seja, aquilo que é básico. Começamos com a inerência. Não se fala em estar ser humano, se fala em ser humano. A Declaração Universal, falaremos sobre ela, documento histórico, o primeiro pós a Segunda Guerra, de 10 de dezembro de 1948, trouxe uma frase emblemática. Basta pertencer à família humana. Mas este conceito lá do século passado, de 1948, ele evolui. Da família humana, partimos para onde? Partimos para a família que cerca a humana. A ideia, novamente, de meio ambiente. O que significaria apenas, então, somente a inerência? Olha, por mim, a única característica. Na sua condição de humano, terá automaticamente a proteção, sem qualquer tipo de discriminação, em qualquer lugar, de um modo uniforme, de toda a proteção. Doce ilusão, né? Sabemos que não é isso. Mas é a ideia, é inerente. E a gente vai ver as consequências dessa primeira característica de inerência. A segunda, importantíssima, a universalidade. Não posso ter nenhum critério discriminatório. Os documentos trazem exemplos, seja por uma questão de origem, se fala nos documentos em raça, só que a gente não fala em raça de forma tecnicamente desde o estudo do genoma no ano de 2000, do genoma humano 2000. Então, a gente fala em etnia, mas os documentos trazem raça. Então, você vai ler o documento do jeito que ele está, né? O documento também traz trema, né? Você vai tirando e vai adaptando. Então, raça, você sabe. Origem, etnia, raça, sexo, sexualidade, convicção política, convicção religiosa. Eu não posso discriminar. Vou pegar aquela teoria budista em 500 anos antes de Cristo. Vamos tratar o ser humano de modo igualitário. A terceira característica, aqui do saudoso professor Dalmo Dallari, a transnacionalidade. Não importa onde esteja o ser humano, ou seja, geograficamente falando. Por que não importa? Porque ele tem que ser recebedor de toda a proteção. E aqui, claro, farei uma crítica de vizinhança. Será que na Venezuela, será que em Cuba, temos todos os direitos disponíveis aos habitantes que estão lá? Deixa eu sair do continente, vamos para a China, vamos para a Rússia, vamos para vários países do continente africano. Infelizmente, você tem sim, não apenas uma fronteira geográfica, uma fronteira de soberania, mas uma fronteira de ausência de proteção de direitos humanos. Depois, uma das mais importantes, a indivisibilidade. Eu não tenho hierarquia entre os direitos humanos. Eu tenho que enxergar os direitos humanos, isso é muito comum, na horizontalidade e não na verticalidade. É muito comum, e é um tema um tanto quanto polêmico, né? Essa pseudo-cisão entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais e hoje ambientais, conhecido pelos DESCAS, de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, por uma questão histórica lá de 1966. E é uma polêmica que acende até hoje. E eu vou jogar essa polêmica, mas não vou resolvê-la hoje. Quando da análise, pelo menos estrutural, desses dois pactos de 1966, eu falarei sobre isso. Como assim? Há uma ideia técnica mundial que os direitos humanos foram tomados de assaltos pela esquerda. Como assim? Só lá na frente, quando eu te falar da cisão entre o bloco americano e o bloco soviético. Por que um queria um documento só e por que prevaleceu a tese do bloco americano com dois documentos? Um documento para os direitos civis e políticos e um documento para os direitos econômicos, sociais e culturais. Eu estou em 16 de dezembro de 1966. Vou voltar para 10 de dezembro de 48. A Declaração Universal falou pertencer à família humana, eu tenho a inerência. A própria Declaração Universal fala que eu não posso ter nenhuma discriminação, que é o grande diploma de direitos humanos para nós,
a Declaração Universal com seus 30 artigos, cuja grande essência é a questão das liberdades. Eu falo, então, da transnacionalidade, falo da indivisibilidade, e agora eu vou falar da interdependência. Muitas vezes um direito humano depende do outro. Eles estão concatenados, porque é uma consequência da indivisibilidade. Seria muito fácil eu falar assim, os direitos humanos são indivisíveis. Os direitos humanos, então, não dividem. Ah, legal, ótimo, tá bom, os direitos humanos não dividem. Porém, é mais do que isso. Eu não hierarquizo. E quando eu posso ter um conflito aparente de direitos? A gente fala que há até uma outra característica nesse sentido, tem até uma análise de teoria interna, teoria externa, que é a superação dos conflitos aparentes, como uma característica chamada de concorrência. Depois, eu tenho a historicidade. Vou pegar uma frase muito repetida pela professora Flávia Pelvezan, mas que vem de Norberto Bobbio na sua coletânea clássica chamada A Era dos Direitos. Estou na década de 80 do século XX, de 1980, né? Falando sobre a historicidade. Os direitos humanos não nascem todos de uma vez. Por quê? Porque eu tenho uma longa evolução acerca dos direitos humanos. Às vezes eu tenho um hiato de séculos entre um e outro. Às vezes eu tenho uma revolução de sangue. Às vezes eu tenho uma revolução de ideias entre o galgar de um documento até outro. Qual é o alcance da minha régua aqui na história do tempo? Vai depender. Eu posso voltar para o Código de Hammurabi, por volta de 1780 a.C., e chegar até qualquer convenção recentemente aqui publicada no nosso país, como a mais recente, se não me engano, a Comissão Interamericana acerca da discriminação racial. Então, na historicidade, eu tenho toda essa análise acerca dos documentos e cada um acabou transmitindo. Então, a historicidade ela é importante para você enxergar como foi, qual foi a evolução nesse sentido. Alguns períodos com maior incidência, outros períodos com uma grande escuridão. Depois, a indisponibilidade. Claro que eu tenho uma indisponibilidade, eu não posso dispor, eu não posso abrir mão daquilo que me é inerente. Eu faço aqui uma analogia ao direito constitucional. Eu acabei não falando. Antes de ser professor de direitos humanos, e a gente nunca deixa de ser professor de direito constitucional, mas eu comecei lecionando há 20 anos direito constitucional. E aí os direitos humanos surgem como uma avalanche numa mudança e me abraçou aqui de uma forma intensa. Mas vou fazer esse paralelo. Direito constitucional, não estou aqui invadindo a seara de um professor de direito constitucional, me sinto extremamente à vontade. Essa questão de dispor é igual à imunidade parlamentar. Muitas vezes a gente já viu na história do Brasil um deputado, um senador, um vereador, qualquer um que tenha imunidade parlamentar nos termos da nossa Constituição Federal, dizer assim, eu abro mão da minha imunidade. Mas a imunidade não é dele. A imunidade é do cargo, basta renunciar. Renuncie e você perderá a imunidade, porque eu protejo o cargo. Eu não tenho como renunciar da condição de ser humano. Não, eu abro mão aqui, eu quero dispor. Não tem como, porque é inerente. Então a indisponibilidade ela vem até da inerência. A indivisibilidade vem da universalidade e por aí vai. Então eu tenho aí a indisponibilidade. O que mais? Eu tenho a inalienabilidade. Se é inerente, se eu não posso dispor, eu não posso comercializá-lo, eu não posso alienar aí o meu direito humano. E mais, ele também é imprescritível. Eu não vou abrir mão desse direito, eu não vou perdê-lo por um lapso temporal, né? Ele, então, vai aqui sempre ser inerente. E um dos mais famosos, o princípio da vedação do retrocesso ou apenas e tão somente a irretroatividade do direito humano alcançado, né? Gostam de trazer aquela figura do mosquetão do alpinista. Você fala, o que é isso, professor? Como assim? Não entendi.
dentre vários equipamentos de segurança do alpinista, na sua corda ele tem um mosquetão 8, simbolizando um infinito, e a corda é feita uma manobra no mosquetão com esta corda, que ele está na escalada e ela funciona como um descanso, uma cadeirinha. Ele trava, ele faz um clique. Quando ele faz o clique, ele trava a corda e ele pode sentar naquela cordinha para descansar da força muscular que o faz nas pernas e nos braços. Cara, aqui um iluminado trouxe e falou assim, olha, o princípio da vedação do retrocesso é o princípio do clique. Cara, sensacional a comparação, né? O alpinista, quando dá o clique, ele espera-se que ele não vai retroagir e cair. Então, um direito humano alcançado não deveria retroagir. Eu mudei muito isso ao longo das aulas há muitos anos. Caiu uma questão no exame de ordem, muitos anos, acho que até a VUNESP, se você não acompanha isso, foi mudando, né? O exame tornou-se aí nacional, é a Fundação Getúlio Vargas que cuida, e caiu uma questão da evolução constitucional e falava alguma coisa em relação à Constituição de 34 e de 37, e naquele exemplo daquela questão você teve um retrocesso. Você saiu de uma Constituição promulgada para uma Constituição outorgada imposta. Então, teve no caso, eu sempre falava assim, ó, o direito humano alcançado não retroage, mas no caso concreto retroagiu. Mas você tem uma ruptura ao Estado de uma Constituição clássica, votada, popular. E aí eu mudei o termo. Eu falei assim, olha, um direito humano alcançado não deve retroagir. E aí uma questão extremamente interessante para nós irmos concluindo esta aula. Da base da cidadania e da dignidade da pessoa humana como fundamentos da República Federativa do Brasil, que vem coroar as características e a base conceitual. A cidadania, ao longo do tempo, teve uma redefinição. Quando você estuda a evolução histórica da Constituição do Império de 1824, a Constituição Cidadã de 1988, o que você vai perceber? A evolução do termo cidadania. Vinculado no passado aos direitos políticos, hoje ela é um fundamento da República Federativa do Brasil. Ela irradia por todo o ordenamento jurídico brasileiro e não tão somente como cidadania, cidadão, aquele que tem o direito de votar, por exemplo. Não é isso. É muito mais. Cidadania, ela anda de mãos dadas com os fundamentos, mas com a dignidade da pessoa humana, que tem hoje que eu chamo de uma onda judicial dos direitos sociais. Tudo é dignidade da pessoa humana, claro, mas e objetivamente, esse superprincípio, esse princípio balizador de outros princípios? É aquela ideia de você dar concretude aos direitos sociais, na prática. Eu não disse que dignidade da pessoa humana são os direitos sociais, porque a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Os direitos sociais estão elencados lá no artigo 6º da Constituição, e depois descritos de uma forma pormenorizada ao longo dos capítulos próprios, quando for o caso na própria Constituição, ou até mesmo em legislação infraconstitucional. A dignidade da pessoa humana, ela abraça, ela vai trazer a prevalência de direitos fundamentais justamente para que o ser humano consiga exercer de uma forma digna. Ao longo da história, mensurou-se isso em valor, né? O Banco Mundial apontou, não tem mais. A ideia hoje é você enxergar os direitos sociais. Então, a ideia é que na ausência de direitos sociais, você teria uma ausência de dignidade da pessoa humana, né? Então, é extremamente importante enxergar de forma contextual, que é a hermenêutica ideal para você fazer em sistema contextual, como é a Constituição, o contexto da Constituição. E vamos enxergar um pouquinho disso no nosso quiz. São características dos direitos humanos, dentre outras: inalienabilidade, irrenunciabilidade e concorrência. Na letra B, a indisponibilidade, divisibilidade e imprescritibilidade. Na letra C, interdependência, não concorrência e universalidade. Na letra D, relatividade, não concorrência e disponibilidade. Pois bem, a resposta é a letra A. E assim nós encerramos a nossa primeira aula de Direitos Humanos. Espero que todos tenham aí aproveitado esses recursos inovadores nessa disciplina tão mística, e nos veremos na próxima aula.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.